Você já parou para pensar que uma simples decisão pode mudar toda a sua vida? Uma escolha, um passo, pode transformar o caminho que você segue e trazer desafios que você nunca imaginou? É isso que aconteceu com Rafael, um jovem de uma pequena vila, que um dia se viu diante de uma encruzilhada. Uma encruzilhada que o levaria a uma jornada cheia de altos e baixos, mas que, no fim, mudaria para sempre o seu destino. Mas o que ele não sabia é que essa decisão tomaria mais força em seu coração do que ele poderia prever. Será que a decisão de Rafael de sair da vila foi a mais certa? Como ele enfrentaria os desafios da cidade grande, onde tudo era diferente e muitas vezes implacável? Vamos descobrir juntos. Em uma pequena vila situada à beira-mar, onde os campos de arroz se estendem sem fim, Rafael cresceu. A vida aqui é calma, ao ponto de se poder ouvir o som do vento passando pelas folhas, os insetos cantando sob a sombra das árvores. Mas para Rafael, há sempre uma sensação de vazio. Ele vive de forma segura, em uma rotina onde tudo parece igual. Mas no fundo, ele sente que falta algo maior, algo que não pode encontrar aqui. Em um dia qualquer, quando Rafael descansava após um dia de trabalho no campo, um homem desconhecido apareceu. Ele vinha da cidade, onde as ruas asfaltadas são longas e as torres de prédios brilham ao sol. O homem começou a contar histórias sobre as oportunidades da cidade. Empregos promissores, festas elegantes e sonhos ilimitados. Rafael ouviu atentamente, sentindo uma chama de desejo em seu peito. Mas ao mesmo tempo, ele se perguntava: será que eu, que cresci entre os campos, sou capaz de entrar nesse novo mundo? Rafael não podia mais guardar esse desejo só para si mesmo. Então, decidiu compartilhar seus pensamentos com seus amigos da vila. Todos ficaram preocupados, mas não puderam impedir a determinação nos olhos dele. Vá, mas lembre-se de que aqui sempre será a sua casa, disse um dos amigos. Outro sugeriu: explore o mundo, mas não se esqueça das raízes. Às vezes é necessário partir para entender o que realmente importa. Finalmente, Rafael não conseguiu mais adiar sua decisão. Ele arrumou suas coisas, deixando para trás tudo o que conhecia. A porta de sua casa se fechou com um leve clique. Os dias tranquilos da vila agora eram apenas uma lembrança, distante, parte de uma jornada que ele estava prestes a iniciar. Este passo vai mudar tudo, pensou Rafael. Mas uma sensação de incerteza ainda o acompanhava. O futuro parecia nebuloso, e ele não sabia exatamente o que o aguardava. Ao chegar na cidade, Rafael foi imediatamente confrontado com sua enormidade e barulho. As ruas estavam cheias de pessoas apressadas, os carros passavam por ele sem parar, e as luzes das fachadas ofuscavam seus olhos. Ele se sentia como uma pequena gota no meio de um oceano. A cidade era tão grande, mas ele se sentia tão pequeno. A solidão o envolvia, mesmo estando cercado por milhares de pessoas. Uma parte dele queria voltar para casa, mas ele sabia que, se o fizesse, nunca saberia o que poderia ter conquistado aqui. Dia após dia, Rafael procurava por um emprego. Ele ia de uma empresa a outra, de uma entrevista de emprego a outra, sempre com a esperança de que sua chance chegaria. Mas cada porta parecia se fechar diante dele. E ele começava a sentir a pressão de estar em um lugar onde ninguém sabia quem ele era. Mas ele não desistia. Ele sabia que, se não tentasse, nunca saberia o que poderia alcançar. As dificuldades só o tornavam mais forte. Rafael não estava apenas lidando com a solidão. Agora ele também enfrentava dificuldades financeiras. O aluguel da casa, as contas e os custos diários faziam o seu orçamento apertar a cada mês. Ele começou a viver com o mínimo. Arroz e legumes, refeições simples. Noites em que o sono não vinha facilmente devido à ansiedade. Mas em cada noite difícil, ele se lembrava de algo. Enquanto eu não desistir, ainda há chance. Em um dia chuvoso, Rafael conheceu Marco, um outro recém-chegado na cidade. Assim como ele, Marco também estava tentando se estabelecer, mas com um espírito mais otimista. Juntos, eles começaram a compartilhar suas histórias e desafios. Marco sempre se mostrava animado, mesmo diante das adversidades. Esse novo amigo trouxe uma luz de esperança para Rafael.
Ele aprendeu que, embora a cidade fosse difícil, ele não precisava enfrentar tudo sozinho. Depois de muitos dias de busca, Rafael finalmente recebeu uma proposta de emprego. Era um trabalho simples em uma cafeteria, mas para ele, aquilo foi um grande avanço. Aos poucos, ele se acostumou com o ritmo da cidade, fazendo novos amigos e começando a se sentir mais seguro na sua nova vida. Cada dia era um novo aprendizado. Rafael sabia que aquele era apenas o começo, mas ele já sentia que estava em direção àquilo que sempre procurou. Mas, como nada é fácil, Rafael logo se deparou com os desafios do novo emprego. O ritmo frenético da cafeteria, os clientes exigentes e a pressão constante de ser perfeito em cada tarefa o faziam sentir-se sobrecarregado. Às vezes, ele se perguntava se conseguiria suportar tudo isso, mas a cada obstáculo, Rafael se lembrava de algo que Marco lhe disse: não importa o quanto o caminho seja difícil, o importante é não desistir. E então, Rafael falhou. O serviço na cafeteria não foi bem feito e o cliente ficou insatisfeito. Seu chefe o repreendeu duramente, mas ao invés de desistir, Rafael decidiu ver isso como uma lição. Ele entendeu que os erros não são um fim, mas parte do aprendizado. A cada erro, ele ficava mais forte e mais preparado para o que viria. As semanas passaram, e Rafael começou a se sentir cada vez mais exausto. O trabalho, as preocupações financeiras, as longas horas sem descanso, tudo isso começava a pesar sobre ele. Às vezes, ele pensava em voltar para a vila, onde as coisas pareciam mais simples, mas ele sabia que se fizesse isso, estaria renunciando a um futuro que ele ainda podia construir. Mas em um momento de quietude, Rafael percebeu algo importante. Ele já não estava mais apenas sobrevivendo. Ele estava vivendo. Ele havia encontrado um propósito na cidade, a alegria de servir, de aprender com os outros, de fazer parte de algo maior. A cidade, com todos os seus desafios, começava a ser mais do que apenas um lugar estranho. Estava se tornando seu novo lar. Mesmo com tudo o que havia conquistado, Rafael ainda sentia dúvidas. Será que ele estava fazendo a coisa certa? Ele deveria voltar para a vila, onde a vida era mais tranquila e conhecida. A luta interna o consumia. Mas ele sabia que voltar significaria abandonar a possibilidade de crescimento, de novas oportunidades. Rafael finalmente tomou uma decisão. Ele não olharia mais para trás. Não voltaria à vila. A cidade agora era o seu lugar, seu novo desafio. Ele continuaria lutando por seu futuro, porque sabia que só assim conseguiria encontrar aquilo que sempre procurou. Alguns meses depois, Rafael voltou para visitar a sua família. Ele sentia falta deles, mas agora tinha algo diferente em seus olhos. A confiança de quem havia enfrentado seus medos e superado obstáculos. Ele viu sua família de outra maneira, entendendo o valor daquelas raízes que o sustentaram durante sua jornada. Rafael não era mais o jovem inseguro que saiu da vila. Ele havia se transformado. Enfrentou dificuldades, fez escolhas difíceis e aprendeu com elas. Agora, ele sabia que a verdadeira força vem da perseverança e da coragem de continuar, mesmo que o caminho pareça escuro. Rafael sabia que ainda havia muito por vir. Novos desafios o aguardavam, mas ele não temia mais. Ele estava preparado para enfrentá-los de frente, com a experiência que a vida lhe deu até ali. A cidade já não parecia tão intimidadora como antes. Então, depois de muitos meses de esforço e dedicação, Rafael foi reconhecido no seu trabalho. Seu esforço finalmente foi recompensado. Ele se sentiu orgulhoso, não apenas por ter conquistado um novo sucesso profissional, mas também por ter superado todos os desafios que a cidade lhe impôs. Agora, olhando para trás, Rafael sabia que a jornada valeu a pena. As dificuldades, os erros, as noites sem dormir, tudo isso fez dele a pessoa que ele era hoje. E, finalmente, ele entendeu que a felicidade não está em evitar as dificuldades, mas sim em encontrar significado em cada passo da luta. A vida de Rafael nos ensina uma grande lição. Por mais difícil que seja a jornada, o que importa é não desistir. Cada obstáculo, cada desafio nos molda e nos prepara para a próxima etapa. E você? Está pronto para seguir o seu próprio caminho, enfrentar seus medos e lutar por seus sonhos? Não importa o quão difícil seja o caminho, o que realmente importa é a coragem de seguir em frente, porque, no fim, cada passo vale a pena.